Em Jeremias 33:3, eu já vou lendo para a gente andar rapidinho, amém? Está escrito assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Pode se sentar nessa noite. Você vai procurando, vai lendo na sua casa, vê o que Jesus ele tem mais a falar. Vamos ver o que o Senhor ele tem para mim e para você nessa noite. É uma simples palavra. O Senhor levantou um profeta no passado, que foi Jeremias, né? Ele chegou para o Senhor e disse: oh Deus, eu não sei falar porque eu sou uma criança. Mas o Senhor ele não pergunta se nós somos crianças, se nós somos adultos, se nós somos velhos, mas Ele nos levanta e nos capacita a partir do momento que nós abrimos o nosso coração para Ele. Aí Ele vem e nos capacita e nos levanta como profeta. Como capacitou Jeremias e levantou, né? Foi um homem simples, um homem humilde, um homem chorão, mas um profeta de Deus, isso que importa. Então o Senhor ele levantou ele para libertar o povo, para exortar o povo naquele tempo. O Senhor ele disse para Jeremias: clama a mim, Jeremias, que eu vou te responder. Então o Senhor ele nos manda nessa noite a nós clamarmos. Se nós estamos clamando 1 hora, temos que clamar mais. Se estamos clamando 5 minutos, temos que clamar mais. Sempre é o dobro na presença do nosso Deus. E aí do dobro é pouco, porque é no tempo que nós estamos vivendo, tempos difíceis, tempos de guerra. Mas nós temos certeza que quando nós clamamos a Deus, o Senhor ele está com providência. Eu vou buscar a referência dessa palavra e sempre o Senhor falava em oração. Tudo tem que ter a oração na nossa vida. Se não tiver oração, não tem como o Senhor nos abençoar. Aqui mesmo o Senhor diz a Jeremias: clame a mim. Então tudo gira em torno da oração. Tudo gira em torno da obediência na presença de Deus. Tudo gira em torno de eu e você temos um coração quebrantado na presença de Jesus. Aí sim Ele vai nos responder de que maneira Ele vai trabalhar sobre as nossas vidas. E de que maneira Ele vai fazer coisas grandes sobre as nossas vidas. Muitas das vezes não é grande financeiramente. Muitas das vezes não é grande numa casa própria. Muitas das vezes não é grande num serviço maravilhoso. Mas é grande nós temos a presença do nosso Deus. O grande é nós sabemos que Jesus ele vai nos honrar nos momentos difíceis. O grande, as promessas grandes que Ele nos faz é saber, como já foi dito nessa noite, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem para o amanhã. E como foi louvado nessa noite, né? Que enquanto não cumprir as promessas do Senhor, nós não morremos. Mas muitas das vezes nós achamos na promessa de Deus as coisas materiais, mas nós esquecemos que a grande promessa que nós temos é onde moramos no Senhor. Essa é a grande promessa que nós temos. Isso é aquilo que nós buscamos dia após dia. É um dia eu sentar junto à mesa com o Senhor e poder cear com Ele. Essa é a promessa grande e firme, que eu não sei como vai ser quando eu chegar lá em cima. Eu não sei qual a festa que vai ser. Eu não sei de que maneira estará o banquete me esperando. Mas eu sei que é uma promessa grande e firme, que o Senhor ele vai cumprir. Mas a partir do momento que eu creio nesse Deus, a partir do momento que eu me prostrar na presença de Jesus, a partir do momento que eu não mudar nada do que está escrito nas Escrituras do Senhor. Esses dias do dia que estava com a Bíblia aberta, e eu até li um versículo, mas eu não sei nem onde está. Eu só sei que eu acho que está no Velho Testamento. E nós não podemos mudar nada, nem uma vírgula do que está escrito nas Escrituras do Senhor. Nós não podemos mudar nem uma vírgula. E hoje em dia, muito o que está acontecendo é que o povo está tentando mudar aquilo que Jesus ele deixou escrito. Eu não posso mudar nada daquilo que está escrito, porque não fui eu que escrevi, foi o Senhor que mandou os profetas escrever. Então eu não posso mudar uma vírgula, eu não posso mudar um ponto, eu não posso mudar um E de um lugar. Parece uma coisa tão simples, um pontinho, uma vírgula, um ponto e vírgula, mas tudo isso muda o sentido de uma frase inteira, se eu não saber colocar no lugar certo. Então por que eu vou mexer numa coisa que está certa? Não tem por que eu mexer. Então eu só tenho que cumprir, eu só tenho que obedecer aquilo que o Senhor ele me manda. Se o Senhor ele nos manda marchar, que é o título da campanha, então vamos nos levantar e vamos marchar, porque através da oração é que o Senhor vai abrir o mar vermelho. O Senhor ele não abriu o mar vermelho sem a oração. Precisou Moisés orar ao Senhor e clamar ao Senhor diante daquele mar. Mesmo assim, ele sendo profeta de Deus, Deus ainda perguntou: por que clamas a mim, Moisés? Toque nessas águas que o mar vai se abrir. Muitas das vezes a fé não nos deixa nós recebermos a vitória. Então tudo que nós vamos ver dentro da Bíblia gira em torno da oração. Então não adianta eu querer me afastar dos cultos das orações.
Não adianta eu querer tapear Jesus por 5 minutinhos. Ou quando levantar eu vou orar ao Senhor. Não. Tudo gira em torno da oração. Se eu tiver oração, eu vou clamar ao Senhor de joelho no chão. Ele vai me responder e vai dizer: ei, clama a mim e responder-te-ei, porque eu vou anunciar sobre a tua vida coisas que você nem imagina que eu vou fazer. Mas eu vou anunciar porque você está de joelho dobrado no chão. Você está clamando a mim. Então tem como eu responder. Quando eu e você clamamos ao Senhor, Ele nos responde. Mas se eu não